Fala aí, galera, como é que vocês estão? Beleza? Galera, esse daqui vai ser mais um avisinho importante, tá? Bicicleta Vlog, eu não sei quando que vai estar saindo, mas posso até estar gravando com outra bicicleta, porque eu acho que é minha, eu não vou querer pegar ela, porque tem uma razão e um motivo. Por quê? Tô com medo disso daqui furar, ó. Entendeu? E é capaz de furar o pneu. E daí não tem mais bicicleta. Talvez eu possa estar gravando um daily vlog agora. Que vai ser com a bike dele, né, Osh? Sim. E a minha fica aqui. Ó. Com essa daí. Entendeu? E se não sair bicicleta vlog com a minha, vai estar saindo com a dele, tá? Porque até eu tentar arrumar esse pneu que tá mais ou menos, entendeu? Só foi um avisinho rápido, então compartilhe e deixe seu like. Falou.